Aqui, ó, eu consegui. Vai, eu vou deixar você, Renata, eu não vou fazer. Foi. Foi, tá bom. A gente fez ao mesmo tempo, eu acho. Eu fiz monguice. Ó, então tá. O Rho ficou 1. Beleza. Agora a gente vai achar o cosseno de φ, o seno de φ e ver quem é o φ. Então, ó, cosseno de φ é o A, que é 0, sobre 1. Só que como é 0 sobre 1, vai dar 0. E o seno de φ é B sobre 1, que vai dar B, que vai dar 1, menos 1. B é menos 1, sobre 1 vai dar menos 1. Tudo bem? Aí a gente tem que pensar, quem que o cosseno dá 0 e o seno dá menos 1. Ó. Vou desenhar o círculo trigonométrico aqui do lado pra gente. Aqui é o cosseno, aqui é o seno. Como eu quero que o cosseno dê 0, tem que ser um desses pontos aqui, ó. Porque ele vai até o 0 do cosseno. Ou é o 90, ou é o 270. Certo? Para o seno dar menos 1, tem que ser o ponto de baixo, que é onde o seno é negativo. Tudo bem? Então, aqui é o 270 ou... Então, φ é 270 graus ou 3π sobre 2. Tudo bem? Tá. Beleza, então vamos escrever o Z. Z vai ficar assim, ó. O Rho, que é 1, então eu não preciso escrever, tá? Ah, vou pôr, vai ficar bonitinho. Cosseno de 270. Eu tô escrevendo tudo em graus, mas vocês podem escrever em radianos. De 270. Tá bom? Gente, é fácil. Depois que pega o jeito. É, não é? Não acho difícil, acho bonitinho. Feio, vocês vão ver com os dois últimos que a gente vai fazer hoje, se der tempo. Deus do céu. Z é igual a 1. Quase não dormi pensando como é que eu ia explicar para vocês. 1 mais I. Olha lá. O A vale 1 agora e o B também vale 1, tá bom? Então aqui, ó, o A vale 1 e o B também vale 1. Aí eu vou fazer o Rho. O Rho vai ser raiz de A ao quadrado, que é 1, mais B ao quadrado, que é 1. Então vai dar 1 mais 1. Deu raiz de 2. Esse é o Rho. Aí eu vou fazer o cosseno de φ. 1 sobre raiz de 2. Pode deixar desse jeito? Tem que racionalizar. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Isso vai dar raiz de 2 sobre 2. Certo? E o seno de φ vai dar a mesma coisa, gente, porque também vai ser 1 sobre raiz de 2. Sim? Então, o seno de φ também vai dar a raiz de 2 sobre 2. Os dois são positivos. Quem dá a raiz de 2 sobre 2 é o 45, né? Tanto no seno quanto no cosseno. Então, aqui vai ser cosseno de 40, o φ vai ser 45, ou π sobre 4. Ou π sobre 4, tá? E aí eu vou escrever aqui o Z. Ó. É o Rho, que é raiz de 2, vezes o cosseno de 45, mais I, seno de 45. Gente, eu preciso pegar mais papel por causa do meu nariz. Enquanto vocês copiam aí, 2 segundinhos.
Tenho certeza que eu tenho alergia a acordar cedo. Certeza. Gente, de manhã, esse nariz parece um dilúvio aqui. É alergia a acordar cedo. Tem mensagem aqui. Rinite tá osso, tá osso. Não, e aí essa variação, né? Que nem agora tá muito frio. Aí daqui a pouco dá uma esquentada, daqui a pouco esfria muito. Aí parece uns doidos aqui com o nariz, né? Tem rinite que o diga, né? Tá bom. Tudo bem, então, nesse? Acho que foi razoável, né? Tá. Vamos para o 3. Ó, o 3. Vou tirar vocês em cima do negocinho. O 3, ele quer a multiplicação, a divisão e depois a potência de U vezes V, tá? Então, olha só, a gente viu lá no finalzinho da última aula que quando a gente multiplicava dois números complexos na forma trigonométrica, você vai multiplicar os ρs, multiplicar os módulos e você vai somar os ângulos. Se eu dividir dois números complexos na forma trigonométrica, eu vou dividir os ρs, né? Vou dividir o U pelo V, o ρ do U é 2 e o ρ do V é 1. Eu vou dividir os ρs e vou subtrair os ângulos, então 45 menos 15. E se eu elevar a uma potência, então eu vou elevar o ρ, no caso o ρ do V aqui, eu vou elevar o ρ a 10 e eu vou multiplicar por 10 os ângulos, tá bom? Então são as regrinhas que a gente vai fazer e depois escrever na forma algébrica. Para escrever da forma trigonométrica para a forma algébrica é muito fácil, porque é só a gente resolver o cosseno e o seno. A hora que eu resolver o cosseno e o seno, eu já escrevo ele na forma trigonométrica, tá? Então não precisa fazer fórmula, pegar qual é a fórmula do ρ, achar o A, achar o B, não precisa nada disso. É só resolver que já vai sair. Então, ó, vamos fazer o A primeiro. Então era U vezes V e vai ficar assim, ó. Eu vou fazer direto, tá? 2 vezes 1. Ó, tô multiplicando os ρs, que é 2 e 1. Vou até escrever 1 aqui na frente. 2 e 1. Aí vai ficar assim, vezes cosseno de 45 mais 15 mais I seno de 45 mais 15. Tá? 45 mais 15 é 60. 2 vezes 1 dá 2. Então, essa multiplicação aqui, ó, vai dar 2 vezes cosseno de 60 mais I seno de 60. Se a gente não precisasse escrever na forma algébrica, ele já estaria pronto, lindo, maravilhoso. Como eu preciso escrever na forma algébrica, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o cosseno de 60 e o seno de 60. Cosseno de 60 é meio, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai ficar 2 vezes meio mais I seno nada, mais I raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2. Tá? Arrumando, quando esse 2 multiplicar o meio, não vai cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo? E quando o 2 multiplicar aqui o I raiz de 3 sobre 2, também vai simplificar. Então, já vou, como se eu cortasse todo mundo, tá bom? Então, finalizando aqui o U vezes V, isso vai dar 1 mais raiz de 3i. Escrevi na forma algébrica. Fácil, muito mais fácil do que fazer o outro, eu acho. Mais bonitinho. Só fazer. Só faz, né? B. Agora é U dividido por V. Então, eu vou fazer a divisão dos ρs. Percebe que, assim, vocês não precisam muito decorar o que vai acontecer, né? Assim, vou decorar a fórmula. Na multiplicação é assim, na divisão. Eu acho que é mais entender. Os ρs sempre fazem o que você quer. Então, se você quer multiplicar, os ρs vão multiplicar. Se você quer dividir, você vai dividir. Se você quer fazer potência, o ρ vai ficar na potência. E o que vai acontecer dentro do ângulo, né?
No ângulo vai acontecer como se fosse lá na potência. Quando a gente está multiplicando, a gente soma. Quando a gente está dividindo, a gente subtrai. E assim por diante, né? Tá? Então, é mais tá, só para vocês conseguirem aí uma relação para decorar mais fácil, tá bom? Ó, então, U dividido por V. Então, vou dividir aqui os ρs, vai ficar 2 dividido por 1. E dentro do parênteses vai ficar cosseno de 45 menos 15 mais I seno de 45 menos 15. Dois dividido por 1 dá 2. 45 menos 15, 30. Então, essa divisão vai dar 2 vezes o cosseno de 30 mais I seno de 30. É a mesma ideia do de cima, só que está ao contrário agora, né? Primeiro está o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30, que é meio. Então, eu vou só inverter. Tá. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes raiz de 3 sobre 2, mais I vezes o meio. E do mesmo jeito lá, eu vou cancelar os dois de baixo. Então, U dividido por V deu raiz de 3 mais I, que é I vezes 1. Tudo bem? Vou para o C, que é o V elevado a 10. Então, eu vou elevar o ρ, que era 1, então vai ficar 1 elevado a 10, vezes o cosseno de 10 vezes 15, mais I seno de 10 vezes 15. E 1 elevado a 10 vai continuar dando 1, certo? Não vai mudar nada a minha vida, então nem vou mais colocar ele. Então, isso vai ser cosseno de 150 mais I seno de 150. Vamos pensar no círculo trigonométrico. Fiz aí a bolinha. Os eixos. Cosseno. Seno. 150 tá aqui antes de chegar no 180, ó. E ele falta 30 para o 180, certo? Então, ele está mais ou menos aqui. 150. Ele é lá o correspondente no primeiro quadrante, o côngruo do 30. Certo? No 30, eu sei que o seno é meio. O seno de 150 continua sendo meio, ó, não mudou. Tá? Então, aqui o seno de 150 vai ser meio. Agora, o cosseno de 150 é o oposto do cosseno de 30. Então, se o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai dar o V elevado a 10, né? Vai dar menos raiz de 3 sobre 2, mais I vezes meio. Tá? Só para escrever melhor isso daí, para não ficar esse I voando aí no além, vou escrever assim, ó, menos raiz de 3 sobre 2, mais I sobre 2. Tudo bem? Dúvidas? Não? Tranquilo? Tá. Aí o 4 é tão bonitinho. Vamos pensar no 4. Vou pôr o 4 aqui. 4 não era para vocês fazerem, né? Nós vamos fazer juntos. Eu vou pensar de uma primeira maneira. Aí a gente vai lá no GeoGebra. Eu vou mostrar para vocês. E depois a gente pensa de outra maneira, tá bom? Eu preciso só o nariz de novo. Peraí. Ó, ele quer saber, do ponto de vista geométrico, o que significa multiplicar Z por I. Bonito, né?
Então, eu tenho que fazer Z vezes I. Alguém tem alguma sugestão? O que você faria? Se alguém falasse isso para tá pequeno, o que você faria? Eu tomaria o Z em... Colocaria o Z na forma... Ai, A agora... mais BI. Isso. Tá, exatamente, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar o Z e escrever na forma A mais BI. Então, vou escrever bonitinho, tá? Se fosse uma prova escrita, segunda fase, né? Que aconteceria isso. Você escreve assim, sendo Z igual a A mais BI, tá? Então, Z vezes I será... Então, aí você faz A mais BI vezes I. Nossa, tá meio minhocando, né, minhas palavras. Faz a distributiva aqui, ó. I vezes A vai dar AI. E BI vezes I, então eu fiz a distributiva aqui, tá? E BI vezes I vai dar BI ao quadrado. Só que I ao quadrado não é menos B? Sim? Então, só colocando em ordem, né? Primeiro o número real, depois o número imaginário, eu vou ter isso, ó, vai ficar menos B mais AI. Então, olha o que aconteceu. Algebricamente falando, o que era o A, que era a parte real, virou a parte imaginária. E o que era o B, que era a parte imaginária, virou a parte real, só que negativa, no oposto. Então, deixa eu abrir o GeoGebra aqui. Só que tá numa parte que não era para estar. Mas deixa a professora mudar. Abrir. Espero que eu tenha salvo aquele lá. Quero tu, meu filho. Aqui. Olha só, eu desenhei ele aqui para vocês. Bonitinho. Eu desenhei um B qualquer, tá bom? Posso mexer nele. E aquele meu belinha, ele tá variando exatamente com o que a gente fez lá, ó. Deixa eu colocar ele num ponto que a gente consiga ver os números. Ó, o meu A vale 3, certo? Se vocês olharem aqui, agora quem vale 3 é o meu B. Né? Aqui, ó, eu não pus a linhazinha, mas o B' liga no 3 aqui. Tá vendo? Então, o meu B agora é que vale 3. Isso daqui é que vale 3 agora. E o meu A, o meu B, que era positivo aqui, que valia 5,2, agora ele vale menos 5,2. Aqui, ó. Então, esse ponto B, que estava aqui, ele veio parar aqui. Vocês conseguem entender o que aconteceu com esse ponto? Olhando para a figura? Pensando geometricamente? Eu não sei se é falar besteira, mas tipo, parece que ele deitou assim. Parece que ele deitou. Esse comprimento, ele continua o mesmo, ó, tanto aqui quanto aqui. Porque como o A e o B são os mesmos em tamanho, o tamanho do módulo aqui, ele é o mesmo, ele não mudou. Certo? Porque o meu A e o meu B são os mesmos em posições contrárias. A hora que eu fizer ao quadrado, essa distância continua o mesmo. Então ele só deitou. Ele deitou. E ele deitou quanto, Samuel? 90 graus, né? 90 graus. Eu fiz isso daqui chama plano polar, tá bom? Que ele tem essas curvas, né? Parece vários círculos trigonométricos infinitos aí, né? Mas cada espaço desse aqui no meu círculo polar é de 30 graus, né? Então, ele andou, ó, 30, 60, 90. Ele fez uma rotação no sentido anti-horário, né? Porque ele tá andando para lá, no sentido anti-horário de 90 graus. Então, é isso que aconteceu geometricamente com ele. Tudo bem? Mas, professora, como que eu ia descobrir isso só com o resultado que a gente chegou, sem o GeoGebra? Então, aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente descobre isso. E é por isso que a gente precisa da forma trigonométrica, para a gente descobrir isso.
que aconteceu. Porque, na minha opinião, vocês fariam o que vocês falaram para mim, né? Eu não vi quem falou aí, mas que falou para mim, multiplica A mais B, I por I. Aí você vai ver o que acontece. Você até poderia desenhar no plano cartesiano, né, no plano de Gauss mesmo, sei lá, desenhar os pontos B e o ponto que você achou e tentar entender o que aconteceu. A visualização não é tão fácil quando a gente desenha à mão, né? Porque quando a gente desenha à mão, tem erros, né? As medidas não estão exatamente iguais e tal, então é mais difícil de enxergar isso, né? Agora, como é que eu consigo enxergar isso sem desenhar? Então, vamos lá. Ó, então, tudo bem lá? Eu vou copiar e colar aqui para depois ficar salvo para vocês, peraí. Esse é um A e um B qualquer, tá bom? Não vai achar que é esse A e esse B. Que eu tinha que fazer isso. Deixa eu subir aqui a figura. Só para depois vocês terem. Então, ó, vamos fazer na forma não algébrica, vamos fazer na forma trigonométrica, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou pegar meu Z na forma trigonométrica, então eu vou escrever um Z qualquer. Então, meu Z vai ser esse, ó. Rho. Escrevi cosseno de θ, tá bom? Mas podia ser φ também. É que θ é mais fácil de escrever. Tá? Agora, como eu quero multiplicar ele por I, eu vou falar que esse meu I é um outro número complexo. Eu vou chamar de Z estrelinha. Meu Z estrelinha é I. Só que eu quero escrever esse I na forma trigonométrica também, para depois eu conseguir fazer a multiplicação do Z com o Z estrelinha. Tá? Então, vamos escrever ele na forma trigonométrica. Para escrever na forma trigonométrica, eu preciso achar o Rho e eu preciso achar o Φ dele. Então, ele é assim, ó. O A dele é 0 e o B dele é 1. Tá? Então, o Rho, que é A ao quadrado mais B na raiz, mais B ao quadrado na raiz, vai dar 1. Gente, eu vou fazer direto aqui, se tiver dúvida me fala. Só coloquei o A, o B ao quadrado e somei e deu 1, tá bom? O cosseno do φ seria 0 sobre 1, que vai dar 0. E o seno de φ é 1 sobre 1, que vai dar 1. Então, eu tenho que pensar, lá no plano cartesiano, quem que o cosseno é 0 e o seno é 1. É o π sobre 2. Sim? Você quer que eu desenhe aqui? Vou desenhar. Ó. Círculo trigonométrico. Cosseno. Seno. Ó, o seno é 1 aqui, nesse ponto de cima. E é 0 no cosseno. Tá bom? Então, é o π sobre 2. Então esse meu Z igual a I aí, o Z estrelinha, ele vai ficar assim. O Rho, que é 1, não vou escrever. Vou pôr, vai. Eu falo que eu não vou escrever, eu escrevo. Cosseno de 90 mais I seno de 90. Tudo bem? Esse é meu Z, estrelinha. O Z escrito em I na forma trigonométrica, né? Agora eu vou multiplicar o Z pelo Z estrelinha. Quando a gente multiplica dois números complexos na forma trigonométrica, eu não multiplico o Rho. Então vai ficar o Rho, que era Rho, e esse que era 1. Então, Rho vezes 1 continua dando Rho. E aí, quando eu multiplico o que está aqui dentro, soma os ângulos. Então, isso vai ficar cosseno de θ mais 90 mais I seno de θ mais 90. Olha que bonitinho. O que aconteceu com o θ?
ele era um ângulo θ aqui, ó. Ele andou 90 graus. Ele vai ser o θ que eu já tinha mais 90. Tudo bem? Deu para perceber isso agora? Que ele rotaciona 90 graus? Fala, David. Professora, pera, eu ainda não entendi muito bem por que que você adotou o Z estrelinha, sabe? Qual o motivo disso? É porque tem dois Zs. Eu escrevi um Z, que era o Z que ele falou, ó, multiplica Z pelo I. Não é? Então, são dois números complexos, o Z e o I. O Z está escrito aqui, ó. É um Z genérico. E o I eu não sei quem é. Então eu chamei ele de Z estrelinha. Eu só separei. A multiplicação é assim, ó. Z vezes I. Eu chamei. Esse continua sendo o Z, tá bom? Que ele me deu. E esse daqui é o Z estrelinha. Isso também é um número complexo, não é? Sim ou não? Ah, professora, é que, sei lá, tipo, eu É tô porque eu, confundindo muito. é porque eu tinha que escrever o I na forma trigonométrica. Para eu Uhum. conseguir fazer a multiplicação e para eu conseguir entender o que aconteceu geometricamente, né? Porque a trigonometria ela não desmembra da geometria. Então, quando ele me fala assim, veja o que aconteceu geometricamente, é mais fácil entender na trigonometria o que aconteceu, né? Normalmente, quando ele pedir isso de o que aconteceu com a figura, vai ser uma rotação, uma translação ou uma reflexão. Então, eu preciso entender o que aconteceu com ela. Né? E aí aqui eu percebo que é uma rotação, porque ó, o ρ não muda, que lembra que a gente falou que o módulo não muda, e a única coisa que aconteceu foi que esse ângulo, que é esse ângulo, esse que está aqui, né? É o ângulo entre a parte real do eixo x e o módulo que a gente está trabalhando, né? Então aqui era θ. Quando eu vejo que ficou θ mais 90, eu percebo que eu tenho o θ que eu já tinha e rotacionou 90. E isso, ó, acontece independente. Ai, meu Deus! Independente de qual quadrante esteja o B, olha só. Peraí, agora eu tenho que subir vocês de novo. Olha, eu posso andar esse B aqui para cá, ó. Percebe que se eu fizer isso, o meu belinha vai para lá e ele continua andando 90 graus, ó. Tá vendo? Independente de qual quadrante. Então, se o meu θ for tudo isso aqui, eu vou andar mais 90. Se o meu θ for lá no outro eixo, ó, se ele for mais do que 180, eu vou continuar andando mais 90. Tudo bem? Então, independente do θ. É que, professora, sabe por que eu me confundi? Para mim, o I é só unidade imaginária, tipo, não é o número complexo em É si, um número sabe? complexo, sei. Tipo, para mim o número complexo é só aquele lá A mais B, sabe? É por isso que, tipo, não Ele faz muito é sentido. ele é um número complexo que só tem uma unidade imaginária. Uhum, Entende? Então, uhum. é isso. Na verdade, a gente tem que começar a enxergar tudo que está por detrás. Né? E é aí que o negócio fica complexo, né? Professora, Tá? só mais uma dúvida. Pode falar. A ordem ali dos ângulos, se eu colocasse 90 mais θ, estaria errado, né? Tem que ser exatamente nessa ordem, né? Não, se você. É porque eu fiz Z vezes I. Então eu mantive a ordem, né? Eu peguei o θ mais o 90. Mas se eu fizesse I vezes Z também não vai mudar, porque é comutativo, né? Tanto faz na Mas, tipo, multiplicação. a interpretação não seria assim, por exemplo, o ângulo que está localizado no 90 vai andar θ. Aí já estaria errado. É, aí você. A ordem. Não, eu entendi a sua pergunta. Você está falando assim, Uhum. mas aí eu vou interpretar primeiro o 90 e depois o θ. Né? Mas É, não fica lógico interpretar desse jeito. Se você escrever ao contrário, a sua interpretação tem que continuar sendo, olha, eu peguei o θ e somei 90, tá, tá? beleza. Então a ordem é indiferente, né? É indiferente, Ah, tá, tá? beleza. Aí sim, né? Se fosse uma subtração, não, tá bom. Uhum, beleza. Valeu, É, professora. imagina. Tudo bem. E se eu dividisse por i, o que será que aconteceria?
Seria menos. Seria menos 90. E o que seria menos 90 aí? Ah, ele ia rotacionar para sentido horário. No sentido horário. Tá? Então, a interpretação é só na hora de você escrever. Então, a hora que você for escrever a resposta desse exercício, você tem que escrever lá. Ele pergunta o que, cadê? Pergunta do ponto de vista geométrico, o que significa multiplicar z por i. Aí você tem que escrever multiplicar z por i, vou escrever bonitinho aqui. Não de vermelho. Peraí, gente, que eu preciso chamar a fofa da minha filha, que ela tem aula agora. E é de música, tá? Então vocês escutarão uma flauta no fundo. Sou! Pronto. Ó, aí a outra chora porque a outra vai ter que fazer aula e não vai poder mais brincar. Então, multiplicar. Pega a flauta, filha. Multiplicar z por i significa rotacionar 90 graus no sentido anti-horário. Vocês não estão entendendo nada aqui. Anti-horário é tudo junto, né? Acho que é. Anti-horário. Tem tracinho Tem no meio. hífen? Uhum. Ai, Jesus, tá. Pera. Ai, mas por que não tirou o hífen de tudo, né? Tira de metade, deixa da outra metade. É a festa do caqui isso aqui. Tá? Então terminamos a aula 13 e 14. Agora nós vamos, felizmente, para a aula 15 e 16. Posso mudar? Não, página 311, então. Ah, e esse é tão fofo. É tudo escrito aqui, tá? Divertido. Só o 4 que não, que é soma, né? Ó, encontre o menor inteiro positivo n, tal que a potência, né, raiz de 3 mais i elevado a n, seja imaginário puro. O que vocês fariam? Professor, imaginário puro quer dizer que não pode ter parte real, né? Não pode ter parte real. Tá, peraí. Gente, eu vou pedir pão na padaria para comemorar o aniversário do Alvânio. Se chegar, vai chegar bem no finalzinho da nossa aula, tá? Mas se chegar, eu vou lá atender rapidinho, tá bom? Tudo bem. Tá bom. Deixa eu ver, mais 30. Mais 5 minutinhos eu peço, então. Nada como comer pão no aniversário, né, gente? Regalia agora. Ninguém vai na padaria, mas... O que vocês pensariam aí, gente? Me conta. Bom, teria que ser um número ímpar, né? Teria que ser um número ímpar. E aí você... Sim, Mas e como é que você descobriria, David? boa pergunta. Alguém? Tá, ela já vai pôr o fio porque a mamãe tá dando aula. Eu acho que vocês iriam elevando isso à eternidade até descobrir. Por exemplo, fazer raiz de 3 mais i elevado a 2, raiz de 3 mais i elevado a 3, raiz de 3 mais i elevado a 4 e ir descobrindo. Tá errado? Não, não tá errado, vocês vão achar.
Tá? Então, eu vou começar só, tá? Porque eu tenho preguiça de fazer tudo isso. Ah, você não fez isso, Carolina. Ela porta! Vai pra fora, as duas. As duas, pra fora. Ai, peraí, gente. As cachorros pularam tudo em mim. Tem. Eu quase caí da cadeira quando elas fizeram isso, porque elas vêm com muita força e puxam, e aí a minha cabeça foi assim, ó. Parecia uma doida. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer só um pouquinho, tá? Vou fazer o quadrado e o cubo, e depois eu vou para como faz isso bem bonitinho e fácil. E, na verdade, assim, não é que vocês não sabem, é um jeito de pensar que a gente precisa ter para conseguir deslanchar aí nesse mundo dos complexos, tá? Então, olha só, vou fazer assim, vou fazer a raiz de 3 mais i elevado a 1, né? Se o n fosse 1. Aí você pode me perguntar assim, se o n for 0? Porque se o n for 0, dá um número real, não dá? Dá 1. Só que ele fala aqui, ó, encontre o menor inteiro positivo. O 0 não entra nos inteiros positivos, tá? Inteiros positivos é a partir do 1. Tudo bem? Então, ó, aqui vai ficar assim, raiz de 3 mais i elevado a 1 é o próprio raiz de 3 mais i. Raiz de 3 mais i elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? Eu tenho que resolver o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, certo? Então, vai dar 3 mais 2 raiz de 3i. Ó, 3 mais 2 raiz de 3i, mais o i ao quadrado. I ao quadrado vai dar menos 1. Então, isso daqui vai dar 2, né? 3 menos 1 dá 2, mais 2 raiz de 3i. Isso é sendo n2, tá? Se o n for 3, eu vou ter que fazer raiz de 3 mais i ao cubo. Não vai ser gostoso, né? Mas a gente pode pensar assim, ó. Raiz de 3 mais i ao cubo vai ser raiz de 3 mais i ao quadrado vezes raiz de 3 mais i. Porque esse daqui eu já sei a resposta. Né? Isso daqui é 2 mais 2 raiz de 3i. Que eu posso colocar o 2 em evidência também, tá? Posso fazer isso? Vou colocar esse 2 em evidência aqui, ó. Tá? Tanto faz. Bom, vou deixar assim que acho que vai ser mais fácil de entender. 2 mais 2 raiz de 3i. Vezes raiz de 3 mais i. E aí eu vou fazer a distributiva. E aí vai ficar assim, ó. 2 raiz de 3 mais 2i, certo? Aqui, ó, vai dar, se eu fizer o raiz de 3 agora, vezes o 2 raiz de 3i. O raiz de 3 com raiz de 3 vai dar 3. Então, vai dar mais 6i. Tudo bem? Mais 6i. E o 2 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3i vai dar menos 2 raiz de 3. Por quê? Porque o i com i ao quadrado, com i vai dar i ao quadrado, que é menos 1. Então, vai ficar menos 2 raiz de 3. Cancela esses dois e deu 8i. Eu achei imaginário puro. É no n igual a 3. Não foi. Ah, meu Deus, me descabelei, não consigo fazer. Certo? A gente vai tentando e vai saindo. Aí, quando eu for fazer o n igual a 4, eu vou fazer o raiz de 3 mais i ao cubo vezes o raiz de 3 mais i. Ou seja, eu vou pegar o resultado desse, que é 8i, e vou multiplicar por esse. E aí eu vou fazendo até eu encontrar o real positivo. Pode ser assim? Pode, mas vocês vão demorar muito tempo. Então, qual é a ideia aqui? É a gente transformar isso num número
transformar isso na forma trigonométrica. Eu vou pegar esse raiz de 3 mais i e eu vou transformar ele na forma trigonométrica. Sabe por quê? Porque a hora que eu quiser um imaginário puro, eu sei quem que vai zerar o seno ou o cosseno. Ou que eu quiser um real, né? Eu sei quem vai zerar o seno ou o cosseno. Porque a gente sabe em que pontos do círculo trigonométrico o seno e o cosseno dá zero. Então fica muito mais fácil a gente pensar lá na forma trigonométrica. Tudo bem? Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar o que está aqui dentro, ó, e vou chamar de z. Só o que está lá dentro, o raiz de 3 mais i. E vou transformar isso na forma trigonométrica. Então, quem que vai ser o rho disso? O rho é a ao quadrado, que é o raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3, mais o 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então, vai dar raiz de 4, que é 2. Certo? O cosseno de φ vai ser raiz de 3 sobre 2, que é o a sobre o rho, né? Então, raiz de 3 sobre 2. E o seno de φ vai dar meio. Certo? Beleza. Então, quem é o φ? Quem que o cosseno dá raiz de 3 sobre 2 e o seno dá meio? Trinta? Então, eu vou fazer assim, ó. Meu z vai ser 2 vezes o cosseno de 30 mais i seno 30. Esse é o meu rho, o meu z. Quando eu elevar ele a n, z elevado a n, que é o que está perguntando lá no enunciado, isso vai ficar 2 elevado a n vezes o cosseno de n vezes 30, vou colocar isso entre parênteses, mais i seno de n vezes 30. Certo? Agora, olha só, vamos desenhar o círculo trigonométrico. Independente do rho, né? Porque o rho ele só multiplica o que sobra dentro do parênteses. Eu consigo olhar para isso e perceber assim, ó. Se eu quero um número imaginário puro, que é a nossa letra A, eu só quero que sobre isso daqui. Então eu quero zerar o cosseno. Aonde o cosseno dá zero? Cosseno, seno. O cosseno dá zero nesse ponto e nesse ponto. Ou seja, no 90 e no 270. Para o 30 virar 90, a gente tem que multiplicar ele por quem? 3. Por 3. Olha que lindo, gente. Não é lindo? É perfeito. Então, se o meu n for 3, essa parte aí eu vou ter assim, ó. Eu vou ter o z ao cubo. 30 eu escrevi, ó. Se o n for 3, o meu z ao cubo, ele vai ficar 2 ao cubo, vezes o cosseno de 90, que é 0, mais i seno de 90, que é 1. Então, ó, isso dá 0, ou seja, eu não tenho a parte real. Isso dá 1. 2 ao cubo dá 1i, tá? O i continua lá. Isso dá 8, ó, e vai dar o 8i que a gente encontrou aqui com suor e sacrifício depois de fazer um monte de conta aqui, ó. Aparece, eu fiz menos linhas. Mas você fez menos linhas, mas você fez distributiva, você fez aqui os quadrados, você não pode errar nas contas, você não pode esquecer dos menos.
é muito detalhe. E aqui a gente não tem quase detalhe. É papum. Depois que você achou a forma trigonométrica, o negócio vai. Certo? Bom, tá bom. Então pensamos, essa é a letra A. Ô, Pro, Oi. eu não entendi por que que o N foi multiplicar dentro do Peraí que cosseno tá do muito seno. baixo, Felipe. Eu Fala não de novo. entendi, tipo, por que que o N foi multiplicar dentro do seno e do cosseno. Porque lembra quando a gente eleva ao cubo? É tipo uma formulinha lá que a gente fez lá na última aula. Não, que eleva ao cubo. Ó. Eleva o z a um número, a gente eleva o módulo e multiplica o ângulo por aquele número. Lembra? Tá, beleza, acho que eu Tá? entendi. É a última igual, formulinha que eu escrevi. Eu não é sei falar igual o nome quando, dele, mas tipo, se eu não me a engano é gente, teorema de Moivre. É um negócio assim que chama isso. é igual quando a gente multiplica fora e aí soma dentro? Isso, é igualzinho. Ah, Tá? É a tá mesma bom. ideia, né? Porque, na verdade, a potência é a multiplicação de vários, né? Então, eu estou multiplicando várias vezes aqui e a gente vai somar várias vezes. Por isso que é N vezes. Beleza, obrigado, Pro. Tá? Então, tudo bem que tem que ser o N3 a resposta? Tá? E aqui, se eu quiser um real positivo. Então, se eu quero um real, não pode ter parte imaginária. Certo? Para não ter parte imaginária... Ai, senhor. Para não ter parte imaginária, o N aqui, o seno tem que ser zero. Vou fazer de azulzinho lá no círculo trigonométrico, onde o seno é zero. O seno é zero aqui e aqui. Tudo bem? Só que, ao mesmo tempo, ele quer um real positivo. Então, se eu usar esse ponto, que é o 180, né, que seria o N igual a 6 aqui, 180, o cosseno vai dar menos 1. Então, não vai ficar positivo. Tá? Então, e eu não posso usar o zero. Né? Porque o zero resolveria a minha vida. Tá? Mas eu não posso usar o zero, porque lembra que é positivo, não é neutro, nulo, sei lá. Então tem que ser o próximo aqui, tem que dar 360. Então, quem tem que ser o N para dar 360, essa conta aqui? O N tem que ser 12. Então, quando o N for 12, aqui vai dar cosseno de 360, que é 1. Vocês estão escutando a bendita da flauta, né? 360, que é 1. E aqui o seno de 360, que vai ser 0. Tá? Então, na letra B, com a azulzinha lá, N igual a 12, a gente tem Z elevado a 12, que vai ser 2 elevado a 12, vezes o cosseno de 360, mais I seno de 360. Aí, tudo isso daqui vai dar 0. Inclusive o I, né? Porque 0 vezes I dá 0. Isso vai dar 1 positivo. E aí vai ter o 2 elevado a 12, que é 4.098, acho. Por que não 4? O quê? Por que o N não pode ser 4? 4 vezes 90 é 360. Porque 4 vezes... Se o N for 4, ó, aqui vai ficar 120. Não, eu tava multiplicando no 90. Desculpa, eu Ah, tá bom. boiei. Tá bom, não, tudo bem. Não, a gente vai sempre olhar aqui nessa inicial, né? Que a gente foi para baixo, depois eu não voltei para cá. Ó, tô sempre olhando aqui, ó. Fiz um quadradinho nele, tá? Essa é a minha forma trigonométrica dele já elevada à potência, né? Fácil, gente, depois que a gente fez a forma trigonométrica. Imagina a gente ficar fazendo essa conta até o 12. Elevado até 12 aqui. Ia dar um trabalho que não é, ninguém precisa. Não há necessidade disso. Tudo bem? Gente, esqueci de pedir. Professora, Bendito do pão. tem dúvida no chat. Ixi, peraí, tá. Deixa eu tirar vocês de cima do chat. 5. Sofia, para de bater. Ah, por que não pode ser o 180, Samuel? Porque no 180, Ai, agora eu não consigo tirar o chat. São muitas telas ao mesmo tempo. Pera.
Já te respondo, Samuel, assim que vocês saírem de cima da resposta. É hoje, Luísa, o aniversário da Alvânia. Ó, por que não pode ser o 180? Porque no 180, o cosseno é -1. E lá na pergunta, ele quer o real positivo. Então, se eu deixar aqui, ó, o cosseno de 180, isso aqui vai dar -1, né, que seria o 6. Isso daqui vai dar 32,64. Então, vai ficar -64. Não vai ser um real positivo, vai ser um real negativo. Tá? Se ele perguntasse só número real, aí seria o 6. Tá? Mas como ele pediu um real positivo, eu tenho que andar até onde o cosseno também é positivo. Tudo bem? Deu para entender? Deixa eu ver. Beleza. Mais alguém, gente? Professora, Ah, essa forma que a senhora resolveu funcionaria também se estivesse pedindo o máximo? peraí, essa forma que eu resolvi, fala de novo a última parte. Também serviria para resolver se tivesse, porque pediu o mínimo real, né? Se tivesse Ah. pedido o máximo real, funcionaria também? O máximo real não, porque isso daí vai para o infinito, né? Porque como é potência, eu não conseguiria achar um máximo. Ah, o N máximo, é isso que você está perguntando, né? Tá certo. É o Não, N não máximo. conseguiria. Não conseguiria. Tá. Porque isso daqui fica rodando, você vai ter infinitos números aqui. Então, você pode ir aumentando esse N o quanto você quiser. E aí, isso vai ficar andando aí. E vai ter hora que vai ter positivo. E vai ser mais ou menos como é lá aquelas potências de I, né? Então, em tal potência vai dar números sempre reais positivos, em tais potências vai dar números imaginários, aí vai uns que vão misturar e assim por diante. Tá? Então, isso vai ficar, é como se fosse um ciclo que não para. Entendi. Obrigada. Tá? Nada. Eu descobri porque tá abaixo, gente. Tô meio monga hoje mesmo. O negocinho aqui aumenta e diminui, né? Aí esses serzinhos, eles vêm e diminuem, e aí eu fico surda aqui. Mas agora eu fico alto. Tô desde ontem, assim, onde tava dando aula também. Chegava até mais perto do computador para ver se escutava melhor. Pronto, vamos lá. Vamos pro próximo. Que é o 2. O 2, eu não sei se vocês já fizeram exercício desse tipo com alguém. Não precisa ser comigo, porque isso em álgebra a gente usa às vezes. Vocês sabem o que é lugar geométrico? Alguém? Seria os pontos na coordenada? O que quando a gente fala lugar geométrico, normalmente é uma figura que forma daqueles pontos do que vai ser aquilo. Né? Então, essa equação que ele escreveu aí pra gente, ele forma um conjunto de pontos no plano cartesiano que, de repente, forma uma figura. E aí ele quer saber que figura é essa. Tá? Então, olha só. Primeiro eu preciso arrumar isso. E aqui eu vou usar a ideia de módulo. Não sei se vocês já tiveram módulo, acredito que já. Se vocês já tiveram módulo, eu vou começar trabalhando esse 3 inteiro que está dentro do módulo, porque se eu tenho um 3 dentro do módulo inteiro, eu consigo tirar ele positivo. Tudo bem? Então eu consigo escrever isso daqui melhor, ó. Escrever assim. Em azul não quero. Vai ser módulo de Z mais 3 vezes o módulo de Z. Tudo bem? É a mesma coisa do que está escrito aqui, porque o 3 é positivo, eu consigo tirar ele. Igual a 12. Então, olha só. Eu escrevi igual a 12. Eu tenho um módulo de Z mais 3 módulos de Z igual a 12. Ou seja, eu posso escrever que isso é 4 módulo de Z igual a 12. Tudo bem? Dúvidas até aqui. Eu estou só arrumando a equação para ver onde eu chego. Vou passar esse 4 que está multiplicando dividindo. Então, eu vou descobrir que módulo de Z é igual a 12 dividido por 4. O módulo de Z é igual a 3. Tá? E normalmente, aí eu vou contar um segredo, tá? Normalmente, quando ele pede o lugar geométrico, vai dar o que a gente vai encontrar aqui.
Normalmente. Tá difícil fugir disso. Às vezes acontece de achar uma parábola ou alguma coisa assim, mas normalmente vai dar uma circunferência, que é o que a gente vai descobrir. Tá bom, o que é módulo de Z? Se a gente tivesse um Z lá, A mais BI, o módulo de Z não é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado? Então eu vou escrever, ó, o módulo de Z é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, igual a 3. Se eu pegar esse quadrado, ou elevar os dois lados ao quadrado, ou pegar esse quadrado e passar para o outro lado como potência, eu vou ter que... Ô, Sô, vai cantar isso na cozinha? A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 9. Tudo bem? Vocês já aprenderam a equação da circunferência? Mamãe não tá indo, a Sossa não tá indo pra cozinha. Já aprenderam a equação da circunferência? Ainda não, Pro. Não? Tá. Não. Então ajuda bastante se vocês não saberem, tá? Mas eu vou contar. Equação da circunferência, não. É assim, ó. Ela é desse formato. X menos o XC. Alguns chamam de XC, outros chamam de X', enfim, né? A bagunça da matemática. X menos XC ao quadrado. Mais Y menos YC ao quadrado. Vou contar bem por cima, tá? Só pra gente conseguir fazer o exercício. Igual a R ao quadrado. O que é isso? Você vai pensar numa circunferência. Você tem o plano cartesiano. Desenhei o plano cartesiano. Nossa, torto aqui só vendo. Você tem um ponto que é o centro da circunferência, tá? Esse centro da circunferência, ele tem uma coordenada x, que a gente chama de xc, e yc, que seria o x do centro e o y do centro. E essa circunferência tem um raio. Vou desenhar uma circunferência aqui, ó. Essa circunferência, ela tem um raio. Vamos supor que o raio desse daqui fosse 1. Eu vou escrever raio só, tá? Isso daqui é o raio. Então, a hora que eu for escrever a equação da circunferência no plano cartesiano, eu escrevo o x eu não troco por nada, tá? Nesse momento. X menos o valor do centro, do x do centro, ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao valor do raio ao quadrado. Isso é a equação da circunferência. Se esse centro tiver no 0, 0, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Então, essa equação vai ficar assim, ó, x quadrado, se tiver no centro, tá bom? Y mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, se o centro for 0, 0. Então, ó, isso aqui que a gente encontrou é uma equação de circunferência, porque a gente tem o A, que é a parte real, né? Do eixo X, a parte real, o B na parte imaginária, e ele forma uma circunferência com centro no 0, 0 de raio 3. Por que raio 3? Porque o raio está ao quadrado, então se está 9 aqui, significa que o raio era 3. Tudo bem? Então, o lugar, quando eu for responder essa questão, eu tenho que escrever o lugar geométrico é uma circunferência de centro 0, 0 e raio 3. Circunferência de centro 0, 0 e raio 3. Tudo bem? Gente, bem pincelado esse negócio da circunferência, vocês vão ver, tá? Depois. Bem bonitinho. Tudo bem? Posso ir por 3? Vocês já estão quase me matando hoje, né? Tá bom, esses exercícios cabeludo. Tá. O 3, além de tudo, está errado. Então, para ajudar, a professora foi preparar a aula, começou a fazer exercício 3. Eu falei, gente, isso não chega em lugar nenhum. Dava uma curva assim, ó, que virava um caracol. Ia fazendo um caracol e aumentando. E eu falei, como é que eu vou calcular a área disso? Vou ter que calcular a integral do negócio para calcular a área, né? Eu falei, não vou conseguir explicar nunca isso para eles. Aí eu fui pesquisar. Aí eu achei num fórum que essa pergunta tá errada.
Ó, essa pergunta, ela é assim, essa parte aqui, ó. Ela é 2 vezes meio mais raiz de 3 sobre 2 e elevado a n. E aí a pessoa que foi escrever isso cancelou os dois de baixo, mas não pode, porque você tem que fazer a potência primeiro. Potência. Ah, então é isso aqui, ó. Até CTM. Tudo bem? Gente, para a gente conseguir entender esse exercício, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Vamos lá, tem um número complexo elevado a n. Fórmula trigonométrica de novo. Ah, que lindo! Fórmula trigonométrica de novo. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai escrever ele na fórmula trigonométrica, tá? Então aqui, ó, eu vou calcular o ρ desse número. É só desse aqui, tá? Por enquanto. Para, menina. Ó, então vai ficar assim. O ρ vai ser raiz de meio elevado ao quadrado, que vai dar 1/4. Mais raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, que vai dar 3/4. E, lindamente, isso dá 4/4, que é 1. Então, esse ρ deu 1. Entendi, pronto. Tudo bem? Aí eu vou fazer o cosseno de φ. Como o ρ é 1, gente, o cosseno de φ é só A e o seno de φ é só B, né? Então, o cosseno de φ é meio e o seno de φ é raiz de 3 sobre 2. E aí a gente descobre que o φ é 30. 60. Desculpa. Deixa eu apagar aqui. 60. Tá? E aí eu vou escrever o meu z, então, só esse pedaço. Depois a gente tem que multiplicar ele por 2, tá? Então, cadê? O z é só isso. O z vai ficar assim. 1 vezes cosseno de 60 mais i seno de 60. Tá bom? Se eu elevar isso a n, porque a gente tem que elevar primeiro a n, né? Se eu elevar o z a n, isso vai dar 1 elevado a n, que continua sendo 1. Tudo bem? A gente pode comer uma maçã, uma banana? Elas estão com fome, vocês estão ouvindo aqui? Elas querem comer uma maçã, uma A banana? gente pode comer uma maçã, uma banana? A gente já vai tomar café, espera. Não, Cosseno a gente vai ficar aqui na sala. n vezes 60 mais i vezes seno de n vezes 60. Tudo bem? Então, aqui, ó. Só elevei a n. Então, 1 elevado a n continua 1. Quando eu elevo aqui, multiplica por n e beleza. Só que agora eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes isso daí. Só que o 2, ele só vai multiplicar esse 1 que tá aqui fora, ó. Ele não vai multiplicar lá dentro, né? Porque quando você tem uma multiplicação, ele só agrega a 1 do número da multiplicação. Ele não multiplica todo mundo. Então, o 2z elevado a n, ele vai ficar assim. 2 vezes o cosseno de n vezes 60 mais i vezes o seno de n vezes 60. E aí, olha que fofo, gente. Eu não vou fazer o desenho aqui porque eu não consigo, né? Porque desenhar aqui tem que ser quase mágica. Mas é como se isso daqui tivesse virado ρ, esse 2. O que significa que se eu fosse desenhar esse ponto, o comprimento, né? Aquele comprimento que sai do 0, 0 lá até esse ponto, seria de 2. Ok? Porque o meu ρ, quando eu multipliquei por 2, ele virou 2. E aqui dentro não mexeu. Continua n vezes 60. E aí eu vou ter as variações desse ponto de 60 em 60 graus. Então, se eu começar no n valendo 0, o meu ponto está no 0, 0, no eixo x, né? Com distância 2. Aí eu vou andando, eu vou fazendo uma rotação de 60 graus. E quando eu faço a rotação de 60 graus, se vocês pensarem em 360, eu volto no 360.
Sim, porque o 60 é múltiplo, divisor de 360. Então, ó, seria o 60, o 0 para o n valendo 0. Aí seria o 60 para o n valendo 1. Aí eu andaria até o 120 para o n valendo 2. Aí eu andaria no 180 para o n valendo 3. 240 para o n valendo 4. 300 para o n valendo 5. 360 para o n valendo 6. E aí eu continuo, se eu continuar, eu vou achando os congruos desses que eu já falei. Eu vou ficando exatamente em cima. Sim? Eu fiz uma figura aqui, deixa eu ver. Isso aqui. Ó. Eu desenhei o Z aqui, tá? Aí depois eu fiz ele 2Z ao quadrado, aí fui fazendo. Só o 2Z, que é o Z elevado a 1. Ah, eu não pus o Z elevado a 0, que burra. Tá bom. Ó, B, o Z ao quadrado, então tem o Z elevado a 1, ficou exatamente no 60. Eu não fiz o polar aqui, tá? Mas ficaria no 60, no 120, ó lá, no 180, aí depois no 240, no 300, no 360, que é o 0 também, né? E aí, se eu fosse repetindo isso, eu iria andando em cima desses pontos. Que eles têm raio 2. Essa distância aqui é de 2, ó. Essa figura que a gente forma aqui, se eu ligar ela, ó, ela é um hexágono regular, certo? Esse raio aqui, ó, é de 2. Então, a gente tem vários triângulos equiláteros aqui dentro, de lado 2. Eu tenho 6 triângulos equiláteros de lado 2. Né? Eu vou copiar essa figura e colar lá para vocês, tá? Então, para a gente calcular a área, é só fazer a área de um triângulo equilátero de lado 2. E aí multiplicar por 6. Lá, lá. A professora fica bem louca. Tá. Então, aqui, ó. Ai, gente, eu sumi com vocês. Não vou mais vendo vocês agora. Então, tá. Eu tenho um triângulo de lado 2. E por que que eu tenho certeza que é 2, tá? Por causa desse rho aqui. Então, esse raio aqui é 2. Como eu formei um hexágono regular, eu sei que aqui também vai ser 2. E vocês poderiam até olhar a distância aqui, né? Que eu fiz no plano cartesiano, ó. Vai do 1 ao menos 1. Então, o AB aqui também vale 2, tá? Então, aí a formulinha, a área do triângulo equilátero, né? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Quem quiser fazer sem fazer por fórmula, pode fazer também, né? Eu não gosto de fórmulas, então eu faria por Pitágoras aqui, acharia a altura e calcularia lindamente, mas tá tudo bem. Então, a área de um triângulo de lado 2 aqui vai ser 4, raiz de 3 sobre 4, substituir o L por 2, tá bom? No nosso caso aqui, o L é igual a 2. Então, ficou 4 raiz de 3 sobre 4, que cancelando ficou raiz de 3. Então, a área do hexágono é 6 raiz de 3. Tudo bem, gente? Tá? Eu vou parar por aqui. Tem o 4 e o 5. E tanto o 4 quanto o 5, gente, eles são exercícios de vestibulares que tem resolução na internet, enfim. Né? Eu acredito que vocês consigam olhar. Se ficou dúvida, me manda. Eu faço
a gravação, gravo o exercício corrigido, explicando passo por passo, tá bom? Porque eu sei que às vezes vocês vão procurar e vem metade dos passos, né? Ele come metade das passagens. Mas se precisar eu faço, tá bom? Mas eles são bem hard, bem nível master. Mas dá uns 4 dias de férias, aí você pensa nele de novo. Tá só 4, depois pensa nele. Tá bom, gente? Mas é isso, se precisar me manda qualquer coisa, qualquer dúvida deles, me manda e eu faço para vocês, tá? Obrigada pela aula. Deixa eu tentar sair. Obrigada, Pro. Obrigada a vocês. Eu sei que hoje a aula foi puxada porque foi uns exercícios bem cansativos, né? Mas